Boa tarde, meus queridos alunos. Nós estamos aqui para mais um encontro, tá? Espero que vocês estejam todos bem, né? Quem está me assistindo aqui agora. Eu estou dizendo boa tarde, mas pode ser pela manhã, pela noite que você esteja assistindo. Eu estou gravando à tarde. Ok, nós estamos aqui nesse encontro com a turma 202, a disciplina de Introdução ao Direito Civil, e a temática de hoje que nós vamos tratar aqui, parte geral, né? Nós vamos tratar de pessoas naturais. Vamos trabalhar sobre pessoas naturais. O que são pessoas naturais? Gente, o direito, ele regula a relação jurídica entre as pessoas. E quais são os elementos de uma relação jurídica? Nós temos 3 elementos essenciais numa relação jurídica. Nós temos sujeitos de direito, que são os entes que podem fazer parte de uma relação jurídica, normalmente pessoas, tá? Normalmente sempre pessoas. Um animal, por exemplo, não pode fazer parte de uma relação jurídica, tá? Mas apenas ser um objeto dela, ok? Nós temos também um objeto que é, de modo imediato, uma obrigação de dar, de fazer ou não fazer. De modo imediato, o bem da vida buscado, que pode ser um móvel, um imóvel, semimovente, a honra, a vida e etc. Temos também um acontecimento que faz nascer a tal relação, uma vez que não é qualquer fato do mundo fenômico, que gera uma relação jurídica, sendo aqui necessário que essa situação ela esteja prevista numa norma jurídica, tá? Como apta a fazer, criar, a modificar ou extinguir um direito. Conceito de pessoa natural. O que é uma pessoa natural? O que a gente entende por pessoa natural? Gente, pessoa natural é o ser humano, tá? Somos nós. O Código Civil, em seu artigo 1º, ele dota de personalidade o ser humano, tá? O que seria personalidade? Então, nós vamos entender aqui. O que é personalidade? O ser humano ele tem personalidade. Então, o que é personalidade diante da relação jurídica? Personalidade é a qualificação conferida pela lei a certos entes que entrega a esses aptidão ou capacidade genérica para adquirir direitos e contrair obrigações, tá? Então, a pessoa que é qualificada aqui pela lei, como pessoa que tem personalidade, né? Então, quem são essas pessoas que têm personalidade? Gente, o ser humano, ser natural, tá? Pessoa humana. Ele tem personalidade, que é uma qualificação, a personalidade é uma qualificação que é conferida pela lei a certos entes, tá? Que entrega a esses aptidão ou capacidade genérica para adquirir direitos, contrair obrigações, ou seja, uma qualificação legal que confere capacidade jurídica, tá? A certos entes. O direito confere tal qualificação jurídica a toda pessoa, inclusive a pessoa jurídica. Gente, então, a pessoa natural e a pessoa jurídica, ela tem essa qualificação aqui, tá? De personalidade. Assim, a personalidade ela pode ser vista como um atributo que a ordem jurídica confere a entes de adquirir e contrair genericamente direitos e obrigações, tá? Quem tem personalidade é, então, sujeito de direito, ok? Então, quem tem personalidade é, então, sujeito de direito. Então, quem tem personalidade, então, é sujeito de direito, qualificação que não se pode dar a um animal. Por exemplo, já que tais entes não podem adquirir direito ou contrair obrigações, tá certo? Devemos aqui, por exemplo, tomar cuidado com a expressão sujeito de direito, visto que há entes que não têm personalidade, mas que são sujeitos de direito, tais como o nascituro, o espólio, a massa falida, o condomínio edilício, a herança.
jacente, a herança vacante. Neste caso, não existe aqui aptidão genérica para contrair direitos e obrigações, mas aptidão específica para contrair certos direitos e certas obrigações ligadas às finalidades do ente. Então, gente, enquanto uma pessoa, sujeito de direito personificado, ele pode ter personalidade, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, quem tem personalidade, gente, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Isso aqui está codificado aqui no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, tá? Um sujeito de direito não personificado pode fazer o que a lei permite, tá? O que a lei permitir, ele pode fazer. E o nascituro? O que seria um nascituro? Gente, o nascituro, por exemplo, ele não tem personalidade jurídica, mas a lei põe a salvo desde a concepção, tá? Seus direitos que possa ter. Isto aqui está codificado também no artigo 2º do Código Civil. Isso significa que o nascituro é um sujeito de direito, mas não quer dizer que tenha personalidade, ou seja, que tenha aptidão genérica para realizar atos e negócios jurídicos, tá? Temos também aqui o condomínio edilício. Também não tem personalidade, ou seja, não tem qualificação que o habilita a praticar qualquer ato jurídico, tá? Que não seja proibido em lei, mas por ser um sujeito de direito despersonificado, só está habilitado aqui no caso a praticar atos permitidos expresso ou implicitamente em lei, como, por exemplo, contratar funcionários e serviços de manutenção. Gente, nós temos também a massa falida. Também é um sujeito de direito despersonificado, tendo autorização especial aqui para praticar atos úteis à administração dos bens arrecadados do empresário falido, podendo cobrar créditos desse, por exemplo. Então, gente, lá em... Eu acho que vocês têm aqui, se não mudou, se não estou esquecida lá, quando vocês têm a disciplina lá que trata sobre direito do trabalho, tem uma parte que fala um pouco sobre isso aqui, tá? Aí dá para vocês terem uma explicação melhor, e para esse direito administrativo também entra alguma coisa sobre essa temática aqui. Temos, portanto, que, quanto à pessoa natural, ela dispõe aqui no artigo 2º do Código Civil, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, gente, vamos entender aqui. De acordo com o artigo 2º do Código Civil, a pessoa natural, ela começa a ter a personalidade dela a partir do nascimento com vida. Então, quando é que surge a personalidade, tá, da pessoa natural? Quando ela nasce com vida. O entendimento predominante sobre o que seja nascimento com vida é no sentido de que este se dá no exato momento em que a pessoa dá à luz e a criança respira. São dois requisitos, portanto, a separação do ventre materno, a respiração da criança. Das múltiplas funções vitais, o primeiro movimento de inspiração do ar atmosférico para os pulmões caracteriza o nascimento com vida, tá? Caso respire ainda, que uma só vez, pode-se dizer que nasceu com vida e que, portanto, chegou a adquirir personalidade. Pouco importante se tem ou não forma humana, se tem ou não aptidão, perspectiva para viver, tá? Continuação aqui, nós temos aqui que... Gente, nós adotamos, portanto, aqui no Brasil, a teoria natalista, tá? Segundo a qual aqui o nascimento com vida faz nascer a personalidade, tá? Em detrimento de outras teorias.
como a concepcionista, para a qual a personalidade já se inicia com a fecundação do óvulo, e as que consideram que o início da personalidade depende de outros fatores, como a viabilidade de vida, tá? Então, vamos entender que, no Brasil, portanto, a teoria aceita é a natalista, tá? Segundo a qual o nascimento com vida faz nascer a personalidade. Então, vamos novamente aqui relembrar, aqui no Brasil, qual é a teoria aceita para nascituro, aqui no caso é a teoria natalista, tá? Segundo a qual o nascimento com vida faz nascer a personalidade, tá? Não vamos esquecer disso. A gente fica aqui por hoje, nesse encontro aqui, a gente falou um pouco aqui sobre essa questão aí, tá? Do nascituro, da personalidade jurídica, entramos um pouco aqui no assunto personalidade jurídica, pessoa natural, isso aqui é uma introdução para a gente poder compreender. No próximo encontro a gente já vai trabalhar, na próxima aula, bem de maneira mais específica sobre personalidade jurídica, tá certo? Eu espero que no próximo encontro todos estejam já estudando, que eu já repassei para vocês, inclusive, o e-book, né, de Código de Direito Civil, né, um livro em PDF para vocês de Direito Civil, para vocês darem uma estudada, que tem essas temáticas aqui, vocês dão uma lida, tá? Estudem sobre personalidade jurídica. Próximo encontro, quando a gente estiver, nosso encontro, vocês possam participar, e a gente está falando sobre esse assunto. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.